Nós aqui em Portugal nós temos muita questão do toque, da fisioterapia de toque, que não tem mal nenhum, mas por exemplo, se tu fores a países nórdicos, eles já só têm quase a parte de exercício, não têm muita parte do toque. O que tem mais evidência e que realmente resulta melhor é a parte de exercício clínico. O treino de força, o risco de lesão e a taxa de lesão é bastante baixa comparativamente a outro desporto, tipo futebol, futsal, até zumba. Lá está, porque se tu fizeres bem as coisas, tipo sobrecarga progressiva, ir aumentando a carga dos exercícios ao longo do tempo, os teus tendões e os teus músculos vão se adaptando bem ao movimento. Normalmente a pessoa pensa que a osteopatia é tipo estalar ossos, né? Mas não é bem isso. A osteopatia vai desde tratamento de disfunções, por exemplo, ao nível do crânio, de vísceras, de outras estruturas que podem causar dor na pessoa e relaciona mais coisas, estás a ver? Imagina, como é que tu escolhes? Muitas vezes, olha, pelas classificações ao nível do Google, pela presença nas redes sociais e no digital, isso vai ser preponderante, pelo boca a boca, recomendação, não é? As mulheres têm mais propensão para depressão e outros problemas emocionais. E essa característica também condiciona o aparecimento de dor física. Olá, seja muito bem-vindo aqui ao Feel Fit Podcast com convidados. Este que é o espaço semanal onde trazemos histórias de sucesso. Pessoas inspiradoras e profissionais das mais diversas áreas que vão ajudar-te a ti a também teres mais e melhores resultados. Porque isto é sobre fitness, mas podia ser sobre outra coisa qualquer. Porque fitness não é só aquilo que tu comes e só aquilo que tu treinas. É tudo aquilo que tu vês, que tu sentes, que tu ouves, a forma como te expressas. É um verdadeiro estado de espírito. Então aqui ajudamos-te a sentir-te cada vez mais fit e cada vez melhor. E hoje vamos falar de corpo, de movimento, de exercício, mas não é um personal trainer que eu tenho aqui comigo. O nosso convidado de hoje é fisioterapeuta e osteopata e vamos perceber como é que ele vê este mundo da reabilitação. Tantas coisas se falam sobre a postura. Será que há uma postura certa? Será que não? Será que é normal eu ser torto? Será que eu sou mesmo torto? Vamos responder a estas e muitas outras perguntas. Vamos dar as boas-vindas ao Tomás Silveira e começar já, ele não está preparado para isto, com um mega jogo. Pode ser, Tomás? Vamos a isso. Vamos Muito a isso. obrigado pelo convite. Olha, tenho um jogo para ti que eu vou-te dizer isto ou aquilo e tem que ser ping, 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 ping. Depois teremos tempo para explicar. Ok. Pode ser? Let's go. Dor física ou dor emocional? O que é que existe mais? Isso é uma boa questão. Começamos logo assim. A dor física está muito relacionada com o emocional, a verdade é essa. Tens que escolher uma. Tenho que escolher uma. Então, nós tratamos mais de dor física, portanto, dor física. Ok. Mobilidade ou força? Força. Estalar ou fortalecer? Fortalecer. A maior parte das pessoas dorme mal ou mexe-se mal? Mexe-se mal. Joelhos ou lombar? Qual é o que aparece mais dor? Lombar. Corpo rígido ou corpo fraco? Corpo rígido. Paciente que não treina ou paciente que treina demais? Paciente que não treina. O que é o pior? Paciente que não treina. Preferes pizza ou sushi? Sushi. Preferias ter 3 narizes ou 3 olhos? 3 olhos. Desculpa. Oh Bruno, não te rias. Há alguma coisa que tu acreditas que quase mais ninguém faz, mas tu fazes e é ponto sempre? Por acaso não sou muito supersticioso, não tenho nada de muito assim diferente. Não? Ok, boa. Foram fáceis. Mas vamos falar sobre algumas delas aqui um bocadinho mais à frente. Antes disso, se queres começar, mas precisas de um empurrãozinho, este é o sítio certo para ti. O InShape, o nosso desafio de 30 dias voltou e voltou para te ajudar a ganhares consistência, a criares uma rotina real que se adapte a ti, a teres muita motivação e estratégias diárias de treino e de alimentação para que nunca te falhe o foco. Quaisquer que sejam as condições que tu tens, o sítio onde tu estás ou a idade, não importa nada. O InShape é para ti e é para toda a gente, quer queiras ganhar peso, perder peso ou simplesmente tonificar. Um clique, vais encontrar o link na descrição. Junta-te a nós para vires fazer parte da maior comunidade de fitness feminino em Portugal e ver tudo o que temos para ti. Tu decides, um dia ou dia 1. E agora, continua a ver o episódio. Queria então perguntar-te quem é que tu és,
o que é que tu fazes e como é que vieste parar à fisioterapia. Então, o meu nome é Tomás, eu sou fisioterapeuta, sou especialista em treino de alto rendimento e em osteopatia pela Escola de Osteopatia de Madrid. E o que a minha equipa fazemos Em treino? é assim, a parte de Também tens Strength formação de and treino? Conditioning, Ok. da FMH. Ok, boa. Yeah. E o que eu e a minha equipa fazemos é resolver dor crónica, é basicamente esse o nosso objetivo e o nosso propósito. Então nós temos desde o nosso acompanhamento presencial com o nosso acompanhamento online, em que o propósito é esse, é conseguir ajudar pessoas a tratarem as suas dores crónicas. Nós tratamos um espectro de patologias, normalmente coluna, ombros, lombares, joelhos, que é o que nos aparece mais. E é isso, é cada vez mais ajudar essas pessoas a resolverem e a arranjarem uma solução. Que muitas vezes, as pessoas que nos procuram, muitas vezes também já procuraram 2, 3, 4 soluções e nós tentamos que a confiança que elas depositam em nós seja bem depositada e conseguirmos resolver dessa forma as patologias e os problemas. Mas lá está, o nosso modo principal é isso, é resolvermos dor crónica. E como é que nós fazemos isso? Nós juntamos toda a parte da fisioterapia, terapia manual, a parte de treino, para conseguirmos resolver essas patologias. Nós estávamos a falar há bocadinho a parte do treino, que é fundamental, não é? Na fisioterapia e na reabilitação, e que nós implementamos muito, especialmente também especificamente com o nosso acompanhamento online, e é basicamente esse trabalho que nós fazemos. Lá está a melhorar a qualidade de vida e resolver a dor crónica. E o que é que te encantou neste mundo da reabilitação? Então, eu comecei a trabalhar na fisioterapia, lá está a estudar, Mas interessei-me. antes, tipo, como é que começaste, tipo, Uhum. vou estudar fisioterapia, ou seja, de onde é que vem mais de trás? Então, olha, por exemplo, a questão do ginásio, eu já faço ginásio há muitos anos. Pode-se não se notar, mas já faço há muitos anos. Se tens de tirar a camisola para dizer que treinas, treina mais. Estou a brincar. É isso. Mas é mais ou menos tipo há 10 anos que já treino, basicamente, no ginásio. Então, eu gostava dessa parte de treino, da parte de exercício e tudo. Podia ter seguido a parte mais de PT, normal, mas por acaso o meu primo, ele é fisioterapeuta em França, e eu via mais ou menos, e até é uma coisa que me interessava, tipo a parte da anatomia, fisiologia. Então, pronto, eu comecei a estudar um bocadinho sobre a parte da fisioterapia, enverguei por essa área e lá está, aplico especificamente isso agora, hoje em dia. E é uma área que eu gosto muito e lá está, graças a Deus conseguimos conciliar também com o trabalho que nós fazemos e agora também já temos uma estrutura maior e conseguimos dar continuidade a esse processo, mas sem dúvida que é uma área que eu gosto muito, não é? E nós podemos falar da parte mais convencional da fisioterapia, por exemplo, a fisioterapia que nós fazemos é muito diferente da fisioterapia que tu vais ver e vais conhecer, não é? Porque nós, felizmente ou infelizmente, na minha opinião, infelizmente, o sistema convencional de fisioterapia é um sistema que não está muito focado para resolver a dor da pessoa. Imagina, tu vês com uma dor no ombro, prescrevem-te 20 sessões, fazes ultrassom, massagem e um TNS e estás despachado. Imagina, há pessoas que conseguem recuperar e ficar sem dores, mas há uma grande parte das pessoas que não. Tipo, casos mais crónicos não recuperam com isso. E o que é que vocês fazem tão diferente? Basicamente, a nossa abordagem é uma abordagem focada na pessoa, em que implementamos a parte de terapia, a parte do toque, a parte físico e a parte de exercício, né? Por exemplo, se tu tiveres uma dor no ombro, uma tendinopatia, uma dor no joelho, essa parte de treino específico, de exercício clínico, né? Como se costuma dizer, é fundamental para tu conseguires recuperar a 100%, e é o que nós também implementamos e fazemos. Então lá está, é perceber a pessoa, perceber a dor da pessoa e lá está, cientificamente ter as melhores ferramentas para conseguir ajudá-la. E estávamos aqui a falar há bocadinho em off da questão do online, porque é um diferencial muito grande que tu tens na tua equipa, que não se vê muito este tipo de serviço numa perspectiva online. Então também te queria perguntar como é que vocês fazem esse acompanhamento sem o toque. Uhum. Sim, olha, foi isso, a parte da fisioterapia online foi algo que eu comecei já há algum tempo, mesmo no início, se calhar há 3 anos. E já tratámos muitas pessoas, desde o Alexis, que é do powerlifter, que é bastante bom em Portugal, a tratar dores crónicas de pessoas. Lá está, por exemplo, aquele caso que eu estava a dizer do rapaz que não conseguia levantar a perna e com o nosso acompanhamento conseguiu ficar a 100%. E era o quê? Porque é que ele não conseguia levantar? Ele basicamente era tipo um pós-cirúrgico e tinha muita falta de mobilidade, força ao nível da anca, que depois condicionava, lá está, muita dor, muita falta de mobilidade, falta de força. Então o que nós fomos trabalhando foi isso, ok? Mas o que eu estava a explicar, nós aqui em Portugal nós temos muita questão do toque, da fisioterapia de toque, que não tem mal nenhum, mas por exemplo, se tu fores a países nórdicos, eles já só têm
têm quase a parte de exercício, não têm muita parte do toque, porque se tu fores ler a literatura científica, o que tem mais evidência e que realmente resulta melhor é a parte de exercício clínico. Ou seja, imagina, tens um tendão que está fraco ou um músculo que está fraco. Se tu queres aumentar a capacidade, tu tens que fazer um treino específico para aquele tendão ou músculo. E depois lá está, nós da parte da fisioterapia e depois conjugando com a parte de treino, tu tens várias metodologias que conseguem especificamente treinar um tendão, um músculo, um ligamento. E é muitas vezes isso que não se faz na fisioterapia, essa parte de exercício clínico. Imagina, tu só fazeres um fisioterapeuta que só faz massagem, acaba por ser muito pouco. Então há pessoas que vão melhorar, mas se tu tiveres condições muito mais específicas, tipo atletas, pessoas que realmente precisas de otimizar especificamente aquele ponto, então parte de exercício aí ganha muita preponderância. E muitas das pessoas que nos procuram no online é com esses problemas mais específicos, era como eu estava a falar, são pessoas, como é uma coisa tão específica, a pessoa tem que ter mesmo noção de que aquilo consegue resolver o seu problema. Então nós temos muitos PTs, outros fisioterapeutas, pessoas que já têm noção de que a parte de exercício clínico é muito importante para resolver o problema. A maior parte das pessoas, no contexto geral, não tem grande noção disso e nós ajudamos com a parte presencial e com a parte online. E porquê que, na tua opinião, Tomás, não há tanto esse investimento na parte de exercício, na fisioterapia tradicional? Olha, isso é uma excelente questão. Então, pode acontecer por vários fatores. Porquê? Por exemplo, o nosso acompanhamento é mais caro do que uma sessão de fisioterapia convencional. Mas tu precisas de menos sessões para ter o resultado pretendido. Ou seja, tu numa fisioterapia convencional tu vais fazer 30 a 40 sessões. Se calhar, se nós formos a ver, entre fazeres 30 a 40 sessões ou fazeres 5 a 10, se calhar compensa mais ao sistema e às coisas como vão funcionando fazeres muitas sessões, mesmo que a pessoa não melhore. Isso vai depender de vários fatores, não é? Mas, por exemplo, as pessoas que nos procuram e o nosso foco é entregar a máxima qualidade possível. Então, claro, lá está, nós não vamos fazer 40 sessões com a pessoa sem resultados, não é? Então acaba por ser um bocadinho por aí. Há algum tipo de pessoa que vocês não consigam ajudar? Olha, isso também é uma excelente questão. Basicamente, nós avaliamos e nós tratamos especialmente de dores musculoesqueléticas. Ou seja, a dor crónica pode vir de vários fatores, nós tratamos especialmente a parte de musculoesquelética. Por exemplo, casos de respiratória, neurológicos, pediatria, nós não tratamos muito porque não é a nossa especialidade. Então nós somos muito focados numa coisa, que é dor crónica, dores musculoesqueléticas, que é a musculoesquelética é o termo que vem do músculo, do tendão, do osso, e é isso que nós tratamos especificamente. Imagina, se é dor crónica, como é que ela se trata? A dor crónica é só um espaço temporal, ou seja, se tu tiveres uma dor há mais de 3 meses, ela é considerada crónica. Okay? Então, tu teres uma dor há 4 meses ou teres uma dor há 1 mês e meio, acaba por estar no mesmo saco de dor crónica. E a intervenção e o modo de tratamento vai ser completamente distinto. Mas basicamente essa é a distinção da dor crónica. Tu, quando tratas de dor crónica, claro que tu tens que ter uma abordagem muito diferenciada de uma dor aguda. Ou seja na avaliação, seja no tratamento, seja em toda a planificação da recuperação da pessoa. As pessoas que nos procuram, a maioria são dores crónicas, pá, e 95%. É muito raro eu ter uma dor aguda. Tipo uma pessoa que torceu o pé ou que magoou o ombro. Porque lá está, o problema que nós tratamos já é tão específico, as pessoas procuram-nos especificamente por isso. Por essa parte da dor crónica. Há pessoas, lá está, há colegas que se calhar se especializam, por exemplo, em dores só desportivas, só agudas. Nós tratamos mais essa parte de dor crónica. Tu alguma vez tiveste alguma lesão? Eu já tive várias lesões e eu gosto de dizer que é bastante positivo eu ter várias lesões porque consigo perceber a dor dos meus pacientes. Então, quando eu tenho uma lesão é chato, mas é fixe porque estou a perceber o que é que as pessoas estão a passar. Por exemplo, eu tenho uma dor crónica no cotovelo, tenho uma tendinopatia ao nível do cotovelo. Agora está muito mais tranquila, tenho feito bastante reforço ao nível dos tensores do cotovelo, que é este movimento para cima, e trabalhar especificamente este tendão. Por isso, pessoas que tenham tendinopatias ao nível do cotovelo, trabalhem este movimento porque vai ajudar. Mas lá está, por exemplo, ao nível do cotovelo já é uma dor mais complexa, mais chata de tratar. Já tenho há para aí, lá está, mais de 6 meses, 1 ano. Às vezes sinto mais, outras vezes sinto menos. Agora tenho estado muito mais tranquila, mas por exemplo, há 2, 3 meses tinha mesmo muita dor. Às vezes estava, por exemplo, a conduzir e sabes aquelas picadas que tu sentes ao nível do cotovelo ou de outra articulação. Nunca tiveste uma dor? Não. Então estás eu não trato pacientes, por isso ainda bem que eu nunca tive. Mas nunca te lesionaste? Nunca tiveste nenhuma dor? A sério? Tive uma vez uma dor muito,
muito forte, tipo, não sei bem o que era, mas Na era uma lombar cena, sacroiliaca. não era bem na lombar, era mesmo, tipo, parecia mesmo aqui, No glúteo. no meio do glúteo, que me vinha até aqui, mais ou menos abaixo do isquio, ao ponto de, tipo, imagina, apertar a taca, tipo aquela cena de passar o peso todo para esta perna, nem sequer conseguia, era, tipo, falhava-me a perna. Mas, sei lá, tive para aí assim uma semana, 2, 3, depois comecei a perceber que, tipo, o meu pé, tipo, imagina, o meu pé faz isto, eu tenho que fazer força para ele ficar aqui, enquanto que o outro é o contrário, tipo, eu tenho desvio na anca, depois comecei a perceber isto tudo, e comecei a tentar ajeitar no treino e nunca mais doeu, mas foi a única cena. Ok, isso é bom. Yeah. Imagina, nós falamos da parte do ginásio e se calhar as pessoas que nos ouvem também fazem algum tipo de treino de força. O treino de força, o risco de lesão e a taxa de lesão é bastante baixa comparativamente a outro desporto, tipo futebol, futsal, Sim. até zumba. Lá está, porque se tu fizeres bem as coisas, tipo sobrecarga progressiva, ir aumentando a carga dos exercícios ao longo do tempo, os teus tendões e os teus músculos vão se adaptando bem ao movimento. Então o teu risco de lesão acaba por ser mais baixo. Por isso, lá está, tu nunca te magoaste. Por exemplo, nós tratamos também muitas pessoas de treino de força, seja de powerlifting, de ginásio, crossfit. E aí, quando tu levas ao limite, claro que o risco de lesão é maior. Mesmo pessoas que tipo, querem competir ou pessoas que vão fazer mesmo competições de powerlifting, etc., o risco de lesão é maior. Claro. É como tudo, se tu quiseres ser saudável, está ali naquele meio termo, não convém. Quando tu vais para o alto rendimento, já o risco de lesão é maior. Sim, e deixa de ser saudável, Yeah. né, em vários aspectos. Mas sim, isso faz muito sentido, e mesmo a questão do futebol, mesmo não indo para uma parte competitiva, tipo, é muita direção, muita mudança de direção, muito Yeah. busca, é muito... Yeah. Epá, no treino de força, se estiveres concentrado, não é? Tipo, consegues mais ou menos controlar Sim, sem dúvida. as variáveis. Eu, às vezes, o que eu digo a alguns pacientes e pessoas, eu quando jogo futebol fico todo arrebentado, parece que fico de cama no dia a seguir, porque lá está, primeiro não estou habituado àquele estímulo, apesar de eu correr, normalmente corro 2 vezes por semana, o futebol é um estímulo completamente diferente, acelerações, travagens, é um piso rijo, a sola é fininha, então, claro, para as tuas articulações vai ser um stress muito grande. Eu, por exemplo, eu gosto muito porque é muito divertido, vais com os amigos e tudo, e é muito fixe. Mas tu acabas por sentir um bocado essa parte, esse desgaste articular. Yeah. E vamos falar aqui um bocadinho da lombar, que falámos no início. Porquê é que é tão comum haver tanta dor na lombar? A dor lombar é a condição musculoesquelética mais prevalente, ou seja, grande parte das pessoas ao longo da vida vão ter pelo menos um episódio de dor lombar. Eu tive uma vez, mas lá está, a probabilidade disso acontecer é muito grande. E depois, dependendo da tua abordagem à dor, pode-se tornar uma dor mais crónica ou não. Então, quando nós falamos de dor crónica, o principal tipo de dor crónica, ou seja, a patologia mais comum é a lombar, sem dúvida alguma. E nós, dor lombar, por exemplo, a dor que tu tiveste é a dor mais ao nível do glúteo, pode existir dor irradiada para a perna, que é a chamada dor ciática, pode existir dor mais ao nível do glúteo, que é tipo o síndrome do piriforme, que é uma dor mais localizada quando estás muito tempo sentado. A dor lombar tem várias questões, pode ser, por exemplo, de uma hérnia do disco, tu entre a coluna, tens os discos da coluna e no meio tens uma espécie de esponjazita e com o desgaste, com o trabalho, ela pode extrusar, pode sair um bocadinho que forma a hérnia. Então lá está, a dor lombar em si é complexa porque há vários fatores que podem condicionar a dor lombar. Desde lá está hérnias, desgaste articular, tipo biquinhos de papagaio, esses processos que depois vão condicionar o aparecimento de dores na lombar. Mas realmente ou seja, o porquê de ser a condição mais prevalente é interessante, porque podia ser, por exemplo, na cervical, podia ser, por exemplo, o ombro, mas de facto é a lombar que tem mais prevalência, se nós formos ver na literatura, é que tem maior prevalência de dores E se formos a ver mulheres e homens, mais ainda nas mulheres, não é? Tenho essa ideia. Depende da patologia, mas sim, normalmente nas mulheres. Normalmente nas mulheres. As mulheres têm mais risco. Por exemplo, olha, se nós falarmos de uma ruptura do cruzado anterior, as mulheres têm mais de 3 vezes probabilidade de ter uma ruptura do cruzado anterior. Porquê? Isso vai ter a ver com a lixadão ligamentar, questões hormonais, parte mesmo de força muscular, porque lá está, o homem tem mais força ao nível do posterior que controla o movimento do joelho. O posterior é um músculo de trás, então o ligamento cruzado anterior é um ligamento que fica aqui no joelho e o posterior ele controla um bocadinho este movimento. Nas mulheres, pela parte da lixadão ligamentar, menos força ao nível do posterior, questões hormonais, há um maior risco de ruptura do ligamento cruzado anterior. Por isso é que tu tens muitas raparigas que jogam à bola e infelizmente têm uma taxa de incidência de lesão muito grande do joelho. Isso é uma coisa que é preciso controlar. Yeah. E como é que surgiu a parte da osteopatia? Então, a osteopatia é uma medicina não convencional.
é uma medicina, lá está, mais antiga, não é tão científica como a fisioterapia. Acho que a base deve ser sempre fisioterapia. Se gostares e se for algo que seja do teu interesse, podes chegar à parte da osteopatia. Normalmente a parte da osteopatia, isso as pessoas têm uma ideia muito errada, tal como eu tinha no início, só depois de perceber é que mudei esse chip. Normalmente a pessoa pensa que a osteopatia é tipo estalar ossos, né? Mas não é bem isso. A osteopatia vai desde tratamento de disfunções, por exemplo, ao nível do crânio, de vísceras, de outras estruturas que podem causar dor na pessoa e relaciona mais coisas, estás a ver? A boa fisioterapia não é, dói-me aqui, o problema é aqui. Não, a boa fisioterapia é, a dor é aqui, mas pode vir de muitos outros sítios. Ou seja, logo aí já tens um raciocínio muito mais abrangente. A parte da osteopatia liga outras coisas, ok? Pode fazer mais ou menos sentido. Por exemplo, nós na nossa abordagem, nós não aplicamos assim, muito sinceramente, não aplicamos assim muito a osteopatia a 100%, porque eu e a minha equipa não acreditamos que é esse o caminho que temos que fazer para tratar as dores das pessoas, ok? Por exemplo, se eu te disser que a tua dor no ombro vem de uma inflamação ao nível do fígado, tu não vais acreditar. E como é que eu justifico isso cientificamente? Percebes? A osteopatia vai buscar esses argumentos. Pode haver mais robustez científica, pode haver menos robustez científica, mas o método científico não pode ser olha, comigo funcionou, portanto é isto que funciona. Não, lá está. Então nessa parte científica e de validez e de validade é um bocadinho... pronto, não tem tanta robustez como a fisioterapia. Então, lá está. A base tem que ser sempre a fisioterapia. Tu depois podes pegar, seja a osteopatia, seja as agulhas, tipo punção seca, que também se utiliza e que nós também utilizamos e também é eficaz. Podes utilizar outros métodos, até podes combinar, por exemplo, a fisioterapia com quiropraxia, que já é uma abordagem um bocadinho diferente da osteopatia. Que é o quê? A quiropraxia, lá está, a osteopatia normalmente trata mais da questão tipo visceral, a questão de a parte do fluxo sanguíneo e associa muitas patologias para o tratamento da dor. A quiropraxia normalmente é patologias mais ao nível da coluna, que têm disfunções ao nível da coluna. Tipo aquelas manipulações que tu vês e coisas que lá está, também não recomendo e também não é uma coisa que se deva fazer. Aquelas manipulações que tu vês com muita força, muita tração, muita rotação, é perigoso, ok? Então as pessoas quando colocam a mão num profissional têm que ter a noção disso. E muitas vezes há coisas que se fazem que são perigosas e as pessoas também têm que ter noção disso. Porque há muitas pessoas que nem são credenciadas para fazer esse tipo de coisas. Mas isso é um bom ponto, que é, se eu tiver hoje um problema e for procurar um fisioterapeuta, como é que eu sei antes de ele me pôr as mãos em cima? Pois, Não é? mas isso é a mesma coisa que o médico, não é? Tu também não sabes se o médico é eficaz ou Exato. não, se vais querer fazer uma cirurgia. Imagina, como é que tu escolhes? Muitas vezes, olha, pelas classificações ao nível do Google, pela presença nas redes sociais e no digital, isso vai ser preponderante, pelo boca a boca, recomendação, não é? Mas lá está, tu não sabes. E eu tenho muitos pacientes que tiveram más experiências e na saúde e etc. é frequente. Mas imagina, tu se calhar vais ao médico e eu não estou a descredibilizar o trabalho do médico, mas se calhar numa consulta, tens uma consulta com o médico que demora 5 a 10 minutos. Se calhar tens uma dor no ombro, nem te pede para tirar a camisola e para fazer os movimentos com o braço. Então aí já está um sistema meio viciado. Na parte da fisioterapia, lá está. Se tu quiseres ter um bom serviço, a qualidade e o que as pessoas dizem, o boca a boca tem que funcionar. Então, o principal objetivo é esse. E muitas vezes, mas é o que tu estavas a dizer, tu não sabes. E eu tenho pessoas que tiveram muito más experiências por causa disso, confiaram na pessoa errada. Yeah. Tu já tiveste assim algum caso onde cientificamente não conseguiste encontrar a explicação para aquela dor? Sim, isso é frequente. Nem todas as dores conseguem ser estudadas cientificamente. Imagina, eu posso fazer imensa investigação científica. Tu tens uma dor no ombro, tu vais confiar mais em quem? Na pessoa que lê imensos livros e que faz imensa investigação científica e estudos, mas que nunca tratou uma pessoa? Ou na pessoa que tem experiência clínica, que já tratou centenas de pessoas, que pode não utilizar tanto método científico, tantos livros, mas que já ajudou as pessoas, não é? Qual é que tu escolhes? Definitivamente a dois. Pois, então a verdade é essa, é que tu lá está. A parte científica é super importante, mas tu ficares só naquele dogma científico de estudos e etc, mas nunca trataste ninguém, também não faz sentido. Claro que há coisas que tu fazes na tua prática que
em termos científicos, podem ser um bocadinho diferentes. Vem da tua prática clínica, da tua experiência. E isso até é, tipo, os médicos e nas urgências. Olha, eu fiz isto porque experimentei e funcionou. E tu começas a aplicar. Claro que depois também tens que avaliar se faz sentido cientificamente, se não faz, tipo, as bases. Mas isso também acontece. Mas não sentes que a pessoa precisa de uma explicação do tipo para validar e Sim. ultrapassar a cena? Sim, Como é que tu fazes isso? A pessoa, lá está, tu nem toda, por exemplo, tu tens uma dor ao nível da lombar, como nós estávamos a falar. Grande parte da dor lombar classifica-se como dor lombar não específica. Então tu não tens uma causa para a dor da pessoa. Grande parte das vezes. Eu tento muito dar essa explicação porque as pessoas ficam muito mais aliviadas. Mas a verdade é que se eu fosse 100% correto, eu não sei ao certo se aquela é a dor da pessoa. Com base no que nós avaliamos, a probabilidade pode ser essa. E as pessoas gostam muito de ter esse diagnóstico. Mas muitas vezes o diagnóstico é mais baseado na função e no que a pessoa vai fazer e vai melhorar do que especificamente, olha, tu tens isto, faz isto. Okay? Tem que ser muito baseado nos sintomas. A fisioterapia tem um método de diagnóstico próprio, é o diagnóstico baseado na fisioterapia. Então é isso que nós aplicamos e usamos. Mas claro que o paciente e a pessoa sente-se muito mais confortável quando tu lhe explicas tudo e às vezes tu até dás-lhe uma explicação só para ele ficar mais tranquilo. Isso é verdade. Yeah. Ok, boa. E há bocado no início também falámos num ponto que eu quero pegar, que é quando eu te fiz a pergunta de dor física ou emocional, tu disseste que às vezes elas andam lado a lado. Queres explorar aqui um bocadinho mais esta questão? Sim, nós estávamos a falar das mulheres que têm mais dor normalmente. As mulheres têm mais propensão para depressão e outros problemas emocionais. E essa característica também condiciona o aparecimento de dor física. Nós tratamos com dor crónica. Então, a grande parte das pessoas que vêm ter connosco tem ali uma base emocional forte. Seja algum tipo de depressão, seja algum tipo de ansiedade. Isto pode acontecer porquê? Tu podes ter depressão e ansiedade, e isso está estudado cientificamente, e tens uma dor, e essa dor vai aumentando, porque tu tens depressão e ansiedade, e não tens estratégias boas para resolver a depressão e a ansiedade, e aumentas a tua dor. Ou pode ser o contrário. Imagina, tu tens uma dor física que te dá depressão e ansiedade. Eu tenho casos de pessoas... Imagina o que é que tu tens, teres uma dor lombar constante o dia todo, não te consegues mexer sem dor. Ficas maluco, literalmente. Eu tenho pacientes, lá está, que têm que conviver com esse tipo de dores no dia-a-dia e isso, claro, que condiciona depois também a parte emocional. A pessoa sente-se muito desgastada, muito cansada, porque tu tens ali uma dor a massacrar-te o dia todo e a incomodar-te o dia todo. É uma coisa super angustiante. E muitas pessoas procuram-nos. Lá está, quanto é que não vale tu tratares a tua dor? Uma coisa que já tens há tanto tempo, não é? Vale imenso. E há pessoas que lá está, pronto, vêm de vários sítios do país para tratar essa dor específica, porque lá está, há muitas abordagens, mas nem todas funcionam. Não estou a dizer que a nossa funciona a 100%, mas o nosso foco é específico nisso. E o inverso também é possível? Ou seja, sei lá, um exemplo. Tipo, normalmente a questão aqui dos trapézios, não sei o que, é muito stress. Imagina, ou pessoas mais cabisbaixas, pessoas menos confiantes. Isto pode gerar lesão a longo prazo, este tipo de posturas, ou não sei como chamar. Estás a perceber? Estou a perceber a tua pergunta. Então, respondendo à primeira pergunta, a postura causa lesões? A resposta direta e científica é não. Ok, a postura não causa lesões. Mas tu passares o dia todo nesta postura vai-te causar lesões? Vai. Então, não é tanto a questão da postura, é o tempo que tu permaneces na mesma postura, ok? Isso é muitas vezes o que eu digo aos meus pacientes que têm trabalhos mais sedentários ao PC. Tenta mudar de postura, podes arranjar, por exemplo, aquelas standing desks, podes utilizar aquelas passadeiras pequeninas e vais dar passos enquanto trabalhas. Agora tenho visto bem malta a fazer isso. É fixe porque o nosso corpo, lá está, e se nós formos aos primórdios da criação, não é, do humano e do ser humano, nós somos seres tipo recoletores, que estavam sempre em atividade, sempre em movimento e fomos cada vez aumentando para um nível de sedentarismo maior, não é? Se nós formos pegar uma pessoa há 200, 300 anos atrás, o nível de atividade era muito maior. E tu percebes isso melhor do que eu. O nível de atividade era muito maior. Problemas como obesidade, colesterol, problemas arteriais eram menores porque a pessoa tinha mais atividade física. Hoje em dia, com maior sedentarismo, produtos processados, a pessoa acaba por ficar menos saudável. E depois isso também condiciona a parte de saúde musculoesquelética, não é? Se eu estiver sempre nesta posição, os meus tendões vão ficar cada vez mais fracos, os meus músculos cada vez mais fracos. Se eu não fizer um trabalho acessório disso,
vou ter problemas no futuro. Até estavam a falar, não sei se viste aquele artigo, que falava sobre o facto de tu corres 3 vezes por semana, mas se tiveres um trabalho sedentário, estás em risco não sei quantos por cento. Claro que o facto de tu fazeres atividade física é bom, mas o facto de tu também no dia-a-dia teres pequenas estratégias para conseguires aumentar a atividade física é excelente. Por exemplo, uma meta que eu coloco e tento colocar todos os dias para mim é fazer os 10.000 passos diários. Que às vezes é mais difícil, outras vezes é mais fácil, mas, por exemplo, tento fazer isso. E isso ao final da semana, em termos de gasto calórico, de atividade, etc., tem um impacto enorme. Então, lá está, quando tu tratas de dor crónica, que é um problema complexo, tu também tens que ter abordagens gerais e mais complexas para tratar esses problemas complexos. Não podes só olhar para uma coisa em específico. E as pessoas confundem muito o sedentarismo com serem fisicamente ativas. Tipo, ir ao ginásio 1 hora e acham que não são sedentárias. Tu ires ao ginásio 1 hora é excelente, não é? É melhor do que não ires. Sim, claro, mas depois as outras 23 horas, não é? Estás assim, como estavas a dizer, não é? Pode ser, mas pode ser um começo, não é? Aquela pessoa que começa a treinar é um começo, é melhor do que não fazer nada, sem dúvida alguma. Agora a questão é que, lá está, há pequenas estratégias que tu podes ir implementando. Imagina, estás a fazer uma chamada, vais dar passos, tipo no teu corredor, para trás e para a frente, que eu muitas vezes faço isso, ou responder a mensagens, ou ver alguma coisa, conseguir de alguma forma aumentar um bocadinho a nossa atividade física. E tu sentes que é mais o tratamento em si, os exercícios, ou às vezes precisamente só esta questão da consciência? Olha, os dois são importantes, mas, por exemplo, as pessoas que nos procuram, como têm patologias específicas, a parte do tratamento, pronto, é o mais importante, não é? Mas depois, muitas vezes, o que eu digo é, lá está, nós também juntamos a parte da alimentação, a parte do treino, a parte da recuperação, a parte do descanso. Porquê? Porque isso depois é fundamental para a pessoa conseguir recuperar bem. Vou-te dar um exemplo. Imagina, se tu dormires menos de 5 horas, o teu risco de lesão é mais de 50% superior a uma pessoa que dorme 8 a 9 horas, não é? Então imagina que tens um atleta que joga a bola. Olha, vais fazer estes exercícios para não te magoares neste ponto e especificamente isto, mas depois o atleta vai para os copos e bebe 5 horas e fuma e bebe, não é? Há uma coisa, se tu estás a tentar encher o copo, mas depois tens um buraco e estás a vazá-lo ao mesmo tempo, a coisa não vai avançar. Lá está. E depois é importante também perceber essas coisas na pessoa para perceber também o que é que tu podes mudar, ajudar, modificar. Isso é tudo importante. E claro, o estilo de vida é super importante. A pessoa ter um estilo de vida bom. Por isso é que, imagina, as pessoas trabalham connosco e nós também promovemos um bocado esse estilo de vida, porque eu não vou estar a dizer a uma pessoa uma coisa e eu faço o contrário. Eu tenho um bocado essa opinião. E até mesmo a experiência de fazer as coisas, eu gosto de passar pelo processo. Até da lesão. Até de lesão. Mas isso é super importante, porque tu consegues identificar, tu consegues ter empatia pela dor da pessoa. Eu, por exemplo, quando tenho um paciente com uma dor ao nível do cotovelo, eu sei o que é que ele está a passar, porque já passei por isso. Ao nível do ombro, igual, porque já tive uma lesão ao nível do ombro. A cervical, igual. Então, lá está, eu na minha profissão até é bom ter várias lesões por causa disso. Claro que é chato, ficas um período ali mal, mas para a aprendizagem é sempre bom. Qual é que tu achas que é, ou identificas, que é aquela dor que as pessoas, tipo, meio que normalizam, mas que não é normal? É, e isso também, ou seja, a dor que a pessoa normaliza, mas meio que não é normal, é uma pessoa que não a incomoda muito no dia-a-dia, percebes? Imagina, eu meio que normalizo esta dor porque não é uma coisa, agora, por exemplo, não me incomoda muito, mas eu já tive alturas em que quis procurar acompanhamento, seja com a minha equipa, etc., por causa desta dor. Quando tu tens uma dor forte, é difícil tu viveres o teu dia-a-dia normal. Tu estás a dizer isso porque nunca tiveste uma dor muito, muito forte, mas é mesmo exacerbante. Tu teres uma dor crónica que não melhora é uma coisa mesmo cansativa, é repetitiva, é chata. Mas lá está. Há pessoas que aprendem mais ou menos a viver com a dor. Só que isso também não é uma boa solução. Mas essas pessoas, a verdade é que se calhar também não sabem que existe lá está, e não existe uma solução para a sua dor. Ou, por exemplo, muitas vezes nós temos, lá está, o trabalho nas redes sociais e etc. E as pessoas vêm muitas vezes por isso. Porque veem esse trabalho e veem que existe solução para a dor da pessoa. Mas se ninguém mostrar que existe solução para a dor da pessoa, a pessoa também não sabe, não é? A pessoa vai com uma dor no ombro ao médico. Tomas aí uns anti-inflamatórios e não sei o que isso passa. Mas isso não passar. É preciso uma abordagem mais exaustiva. Até, por exemplo, um dos conteúdos que nós pusemos e que também funciona bem é, por exemplo, dizer, olha, se dói aqui a fazer este movimento, pode ser isto. Porque a pessoa identifica-se muito logo com esse problema. Porque as pessoas, lá está, são problemas do dia-a-dia que a pessoa sente. Yeah. E quando a pessoa sente uma dor, quais são os maiores erros que a pessoa comete antes de procurar um profissional?
Olha, isso é uma excelente questão. Então, quando tu sentes uma dor, a primeira abordagem e o que eu indico à pessoa é procurares acompanhamento, eu diria mais de um bom fisioterapeuta, etc. De um bom porque quando tu tens uma dor, o melhor profissional para tratar a tua dor, isso já está mais estudado e comprovado, imagina, tenho uma dor no ombro, o melhor profissional é o fisioterapeuta. Por exemplo, se tu tiveres uma dor e necessitares de outro tipo de exames, seja uma ressonância ou uma ecografia, o fisioterapeuta vai dizer para tu fazeres isso. Então, quando tu tens uma dor, a primeira solução e a dica fundamental é procurares um bom profissional que tu confies nessa área, seja de fisioterapia, etc., reabilitação, que é para tratar a tua dor. Agora, por exemplo, muitas pessoas vão ao médico de família, fazem raio-x, ecografias, taques e a solução, não é? Sabes a causa do problema, mas depois não tens solução. Lá está, a primeira abordagem é sempre essa, é tu ires para um profissional de confiança que gostes do trabalho, que confies, que tenhas referências, que tenhas visto o trabalho e para iniciar o teu processo de reabilitação e recuperação. É, porque há muitas pessoas que primeiro automedicam-se, depois passam um monte de cremes e géis, e, não é? Numa tentativa incessante. E mesmo no ginásio, opá, lá está, vem-me logo uma pessoa à cabeça porque eu vejo isto. Exato. É Tipo, há 2 anos que vem com aquelas faixas pretas ali, sempre ali no mesmo sítio. E eu olho para ele a treinar e tipo, o problema dele não são faixas, ele não precisa de faixas pretas ali no sítio, ele precisa de aprender a fazer os movimentos em condições, porque ele próprio, tipo, a caminhar, imagina, não é muito direito, não é? E depois, tipo, está a treinar e continua, tipo, a forçar aquela posição que não é nada direita. Então ele anda sempre com a faixinha preta. Exato, isso é aquele caso do copo que tem um buraco e que o buraco está vazado, tu estás a meter mais água, mas há ali um problema de estar ali um buraco. Claro que nesse caso, pronto, essa parte da forma, da postura, eu cada vez mais, genuinamente acho que isso é super importante. Eu, por exemplo, antes quando treinava, por exemplo, até a fazer peso morto e etc., meio que nem ligava, não era tão picuinhas. Hoje em dia, por exemplo, uma coisa que eu faço muito e é fixe é gravo todos os exercícios, que é para perceber exatamente a forma que eu estou a fazer. E é super importante. Ou seja, tu a fazeres um peso morto não tem mal dobrares ligeiramente as costas ao fazeres um movimento. Mas eu cada vez mais, comigo e com os nossos alunos e com os nossos clientes, focar ao máximo na forma. E desde o início colocar uma boa forma no movimento, lá está, padronizar todas as repetições, tentar da primeira à última, que é para reduzir ao máximo esse risco de lesão e colocar atenção onde nós queremos colocar. Porque imagina, tu estás a fazer umas aberturas, mas estás a fazer todo o movimento com os ombros para a frente, vais estar a recrutar muito mais ombro e os músculos que tu queres recuperar ao fim e ao cabo não estás a recrutar. Então às vezes aquelas pessoas dizem, o meu peito não cresce, mas depois os exercícios que fazem é com uma forma péssima e não estão não estão a ter ativação nenhuma ao nível do peitoral. E esse caso que estavas a explicar é um bocadinho por aí. Não é? Esse rapaz que está sempre a colocar faixas, etc. Se calhar, olha, foca-te em trabalhar bem a forma, estes movimentos, algum trabalho acessório de alguns músculos que tu precises trabalhar e vais ver que as suas dores desaparecem. Por isso é que a parte do acompanhamento online muitas vezes funciona. Se calhar essa pessoa era uma boa pessoa a fazer acompanhamento online. Porque só mudares essas coisas, dás algum trabalho acessório específico de pequenos músculos, estabilizadores, etc. E trabalhares a forma dos exercícios, é meio caminho andado para tu não teres dores. Mas vocês também fazem então essa parte da prescrição do reforço e não só do tratamento, é isso? Sim, nós depois temos outro acompanhamento que é mais no âmbito da fisioterapia, do treino e da dieta, em que basicamente nós pegamos, por exemplo, numa pessoa que tem uma dor no joelho, mas que já não é uma dor tão aguda, tão forte, mas que quer perder peso, ganhar massa muscular e lá está, ter uma alimentação mais saudável e cumprir esses requisitos, então passa para esse acompanhamento. A maior parte dos nossos pacientes é mais o foco em dor crónica. Depois, quando eles já estão naquele ponto em que isso é benéfico para eles, também podem. E é fixe, porque nós, por exemplo, nós temos casos muito giros de pessoas que conseguimos ter um impacto enorme na vida das pessoas. Por exemplo, nós temos uma paciente que nós tratámos a parte de dor lombar, dor no joelho, ela tinha imensas dores crónicas. E depois ela começou também com a parte de treino e da dieta, ela tinha muito excesso de peso, tinha tipo 100 e tal quilos, e já conseguiu perder mais de 20 quilos, está muito melhor de dores, tem muito menos dores, então tu conseguires juntar essa parte toda é fundamental. E lá está, essa parte. Outra paciente nossa que também tinha dores ao nível da lombar, das costas, depois passou para essa parte de treino, etc. e conseguiu ter essa mudança. Porque é uma demanda que é muito reprimida. Imagina, tu tens uma dor, mas queres treinar, o que é que fazes? Não é? Isso acontece muitas vezes. Bem.
Acontece muitas vezes. E nós, lá está, o acompanhamento que nós fazemos é específico para esses casos porque conseguimos juntar a parte do treino com a parte da dieta, com a parte da reabilitação e a pessoa tem uma mais-valia disso. E depois, lá está, com um custo inferior a teres, pronto, com tudo diferenciado e acaba por ser bastante benéfico para a pessoa porque consegue melhorar nesse sentido. As pessoas ainda acham muito que têm dor e por isso não podem treinar. E é precisamente o oposto, não é? Tens dor, por isso é que precisas treinar. Isso. Aqui uma questão que é... Duas questões, aliás. Vou começar pela primeira, que é... Existe então uma postura certa ou não? Olha, tu estavas a falar daquela postura e disseste logo um exemplo giro, que é o cabisbaixo, não é? A postura é um bocado uma forma de representação social. Uma pessoa que tem uma postura assim toda fechada é diferente a representação social, a forma como as outras pessoas o veem, do que uma pessoa que tem uma postura mais direita, mais reta. Então a postura vai um bocadinho por aí. Ou seja, é quase a forma como tu te apresentas ao mundo. A pessoa com os ombros todos encolhidos, etc., é diferente de uma pessoa que tem uma postura mais correta. Então passa mais por aí, por essa questão psicológica, emocional, é mais por aí. Não é a questão de tu teres esta postura e vais ter mais dores. É mais a questão emocional. Ok, boa. E a segunda pergunta era aqui um bocadinho também neste âmbito do treino, da fisioterapia. Qual é a tua opinião sobre quando vês às vezes PTs a invadir um bocadinho áreas que não lhe são, bem, de formação, não é? E vice-versa. Como é que tu te posicionas aqui neste campo? Eu sou muito transparente nisso. Eu acho que cada macaco no seu galho. Imagina, nós trabalhamos a parte de reabilitação, nós temos pessoas específicas na parte de treino que tratam dessa parte de treino, etc. Mas eu acho, muito sinceramente, que cada macaco no seu galho. Se eu sou bom a reabilitar uma dor, eu não vou fazer outras coisas. Eu posso perceber, percebes? Eu posso perceber de treino, posso... E eu fiz a especialização em treino de alto rendimento por causa disso, para perceber, mas eu não vou prescrever ativamente isso porque eu sou melhor a fazer outra coisa. Então, tu tens hoje em dia muitos fisioterapeutas que só fazem parte de reabilitação. Mas a minha questão que eu lhes coloco é essa. É se tu... Olha, tu colocando um fisioterapeuta que prescreve bem exercício, és melhor do que o melhor a fazer especificamente só essa área? Se a resposta for não, estás a fazer o trabalho errado. Por exemplo, há um ramo cinzento da fisioterapia que é aquela parte do return to play, quando estás a voltar ao desporto, em que já há parte muito de exercício muito forte, mas ainda tens um bocadinho de patologia e de lesão. Aí pode fazer sentido. Agora, um fisioterapeuta que só prescreve exercício, não faz sentido. É a mesma coisa para um PT que só trata de disfunções musculoesqueléticas. Primeiro não tens o conhecimento. Não tens o conhecimento de anatomia, de fisiopatologia, de prescrição de exercício clínico. Tu podes perceber, a pessoa pode melhorar, mas tu não, efetivamente não estás a dar o melhor serviço àquela pessoa. Então lá está, é cada macaco no seu galho. E eu falo muitas vezes com fisioterapeutas que trabalham só com a parte de exercício, depois eles depois já não são fisioterapeutas, só fazem aquilo. Mas a minha pergunta e a minha questão é sempre essa: será que tu pegas no melhor gajo a fazer isso, ele é melhor do que tu? Se a resposta for sim, tu estás a fazer o trabalho errado. E cada vez mais nós queremos intrometer muitos nas áreas de uns dos outros, mas a verdade é que, pensando na qualidade do serviço que nós damos às pessoas que nos procuram, tu não estás a dar o melhor serviço. Mas isso depois, a longo prazo, isso o sistema vai filtrar e vai haver uma seleção natural, não é? Isso não tem como. Pronto, é como tudo, não é? É como, por exemplo, agora vou tocar num ponto que também pode ser sensível. Tipo, um massagista fazer trabalho de fisioterapeuta. Também está errado, não é? Tu não tens conhecimento específico para tratares dores. Tu não podes falar de tendinopatias, de tendinites. E vezes muita gente a fazer isso. Hoje com a internet, nós sabemos bem que tu basta criares uma página no Instagram, dizes que és terapeuta, etc, e que fazes isto e aquilo, e já tratas tudo. Tratas ciáticas, dores lombares, isso der porcaria, não é? Isso der errado. O pior é que as pessoas procuram mais exaustivamente a televisão que vão comprar na Black Friday do que propriamente o profissional que vão pôr. É um bocado assustador isso. É verdade. É um bocado assustador. A mim assusta-me imenso, mas isso é um facto. E as redes sociais têm um bocado isso. É que tu, imagina, qualquer Zé Manela consegue criar uma conta no Instagram, faz conteúdo, isto parece brutal, vou confiar nesta pessoa, e a pessoa não sabe nada. E no fitness, não é? Na tua área, Sim, é o prato do dia. O que, por exemplo, eu quando comecei, já comecei há 3 anos, não consegues vencer, junta-te a eles. Pá, eu via as coisas, não acreditava, achava, revoltava-me, então fui fazer diferente e fui começar a fazer, não é? E o conteúdo que nós fazemos é baseado nos valores que nós acreditamos. Não vamos promover coisas que nós não acreditamos, nunca.
Mas lá está, depois depende dos valores que tu tens e do trabalho que tu vais fazendo, não é? Do conhecimento, do estudo, e isso é importante, tu teres essas linhas bem definidas. Agora, quem é que coloca as linhas, não é? Seja no fitness, seja No fitness nem sequer... Na fisioterapia vocês têm Nós ordem? temos ordem. Ah, pois nós não. Nós é mesmo uma selva, literalmente. A ordem é positiva e é especialmente positiva para o paciente, para a pessoa que nos Sim. procura. Porque a ordem faz... Só que a ordem, ao fim e ao cabo, imagina, tu não és fisioterapeuta, mas dizes que és fisioterapeuta. A ordem vai atrás dessas pessoas, estás a ver? Só que hoje em dia tu não precisas dizer que és fisioterapeuta. Porque lá está. Então se a pessoa vai ao Serviço Nacional de Saúde de Fisioterapia e faz 40 sessões, o fisioterapeuta não presta para nada, não é? Então eu fiz 40 sessões e não melhorei. Então fica rotulado como o fisioterapeuta não presta para nada. Então se calhar eu vou ao Zé Manel, que é terapeuta e é curandeiro e funciona melhor, não é? E a verdade é um bocado essa, é um bocado triste, mas é verdade. E essa cena dos massagistas, eu honestamente, mesmo nos clubes de futebol e assim, aquela pessoa que está lá, tipo, não é nada, ou seja... Em termos, ou seja, imagina, essas pessoas fazem um trabalho incrível e são super importantes, porquê? Porque o clube só tem aquela estrutura, só consegue ter aquela estrutura, então aquelas pessoas com o pouco que fazem já fazem imenso, mas essas pessoas também têm noção, lá está, é como eu não vou fazer uma cirurgia, não é? Eu não vou operar um paciente. Porquê? Porque não tenho conhecimento para fazer isso. Quem faz isso é o cirurgião. Então é um bocado por aí. Mas claro que não é diminuindo a profissão de cada um, que é super importante, mas por exemplo, tu vais ao massagista quando tens tensão nas costas e queres libertar um bocado de tensão. Não vais trabalhar um problema específico de uma tendinite no ombro que já tens. E agora estou-me a lembrar de mais. Agora estou-me a lembrar do indireita, o clássico indireita. Mas isso sempre houve. Porque esse era meio como osteopata quando a osteopatia não existia. Mas isso sempre houve, essa parte dos indireitas e isso tudo. Eu às vezes tipo olho e vejo malta mais nova que fazes meio que esse trabalho em direito e massagista e o que eu coloco na minha cabeça é, olha, isto sempre houve, olha para o lado, isto sempre houve, sempre existiu. E a verdade é essa, é que sempre existiu. Mas há pessoas, lá está, em direitas que fazem um bom trabalho e que as pessoas melhoram, etc. Só que é preciso ter sempre esse cuidado a escolher os profissionais. E acho que cada vez mais, tipo, as pessoas também vão ter mais noção disso. Eu não vou dizer à minha mãe que tem uma dor para ir tratar a sua dor com um indireito ou com uma pessoa que não tem formação. A verdade é essa, é que pode dar porcaria. Não é aqueles vídeos que tu vês dos quiropratas a mandarem cacetadas e marteladas. Isso são problemas. Isso é giro ver no Instagram, é engraçado. Não é nada giro. Só que pode haver fraturas, pode haver problemas sérios. Eu acho que as pessoas acham piada a cenas muito estranhas. Acham piada? Aquilo, imagina, eu às vezes olho para aquilo e penso, isto não é real. Não é que é tão estranho que não pode ser real. E muitas vezes não é real, não é? Acho que aquilo muitas vezes é só para os vídeos. Mas, de facto, há com cada artista que a pessoa fica ali boca aberta. Completamente. Olha, qual é que é então, assim, o maior mito que ainda hoje prevalece nesta área? Então, olha, o primeiro mito é da postura, que a postura causa dores. Nós já vimos que não era. O segundo, um dos mitos também principais que muitas vezes se ouve é que eu tenho uma dor, só resolvo com massagem. Também é outro mito, né? Nós já tivemos a ver que a principal forma de tu resolveres uma dor é com exercício. E há certos países e certas metodologias que nem utilizam a parte do toque, que eu também não sou muito apologista disso, mas que nem utilizam a parte do toque. Então, pronto, isso também é um mito. Mas sim, há vários mitos que existem. Por exemplo, a parte da osteopatia ser só estalar ossos, que era um mito que eu até tinha até muito tarde. Pronto, há vários mitos que vão existindo nesse sentido. E perante um quadro de dor, como é que tu sabes quando descansar ou quando treinar? Ok, isso é uma excelente questão. Imagina, tu és uma pessoa ativa, fazes exercício, etc. A probabilidade de eu te dizer para descansar é maior do que uma pessoa que não faz nada, não é? Quando tu tens uma lesão de sobreuso, por exemplo, eu tenho dor a levantar o braço, o meu corpo vai-me dizer para eu não levantar o braço. E está correto, durante um período de tempo tu queres descansar as estruturas, baixar a inflamação, deixar os tecidos recuperarem para depois mexer. O que tu queres dar depois é carga controlada, é movimento controlado. Okay? Então essa questão do descanso ou da atividade depende muito da patologia em específico, de cada patologia. Percebes? Se eu tiver uma dor no posterior, se eu rasguei o posterior, durante um período de tempo eu vou ter que estar parado. E eu tenho muitos pacientes e pessoas que vêm ter comigo, lá está pessoas muito ativas que dizem, não consigo ficar parado, eu tenho que fazer qualquer coisa. E fazem. E eu digo, amigo, tu fazes o que tu quiseres, não é? Só que depois chegam a próxima semana, ei, Tomás, tu disseste-me para eu não mexer, para eu não ir fazer os pesos no ginásio. Mas olha, eu fui fazer, fiquei muito pior. E isso acontece, porque a pessoa não cumpre ali, não é? Se o ombro está a doer, se o tendão está magoado, eu não posso forçar.
E às vezes as pessoas têm que ter noção disso, que o tempo de recuperação de uma dor, de uma tendinite, de uma tendinopatia, existe. Tipo, durante este período vai demorar até recuperar. E querem acelerar muito esse processo, não é? E às vezes o nosso corpo não é uma máquina e tem processos específicos de recuperação. E nós temos que respeitar os processos. Às vezes, para não perder um dia, perdes um mês, não é? Exato. Exato. Isso, eu vejo isso vai acontecer. E eu já passei por isso. Eu também já passei por isso. Que tinha uma dor no ombro, mas queria treinar, etc. E fui treinar e fiquei muito pior. Ou que uma vez também querias ir surfar com uma dor no ombro e fiquei muito pior. E em vez de ficar 3 dias sem fazer movimento, fiquei 3 meses. Não é? Isso é mesmo bem comum. Ia-te perguntar... já sei. Mas imagina, no caso de, por exemplo, esse exemplo que estavas a dar do posterior, tu achas que a pessoa tem que imobilizar completamente ou, por exemplo, pode fazer o contralateral ou pode fazer superiores ou, tipo, há casos em que imobiliza mesmo? Isso é uma excelente questão. Imagina, tu normalmente, tu nunca ficas totalmente parado. Imagina, tu torces o pé, o que tu deves fazer não é ficares com o pé e não mexeres o pé nunca. Tu deves dar algum movimento o teu corpo conseguir. Por exemplo, tu torces o pé, podes dar algum movimento ao nível do tornozelo, para baixo, para cima, para os lados, para fora. Vais colocando alguma carga. Porquê? Tu tens imagina o posterior, que tu magoas. Se tu ficares completamente parada, o tecido que vai regenerar e recuperar vai ser de menor qualidade do que um tecido que tu vais dando alguma carga. Isso é completamente notório. Esse exemplo que tu disseste, por exemplo, trabalhar o lado contralateral, sempre, até em casos de fratura, muitas vezes vê-se aquela pessoa com a perna toda enfaixada, mas que está a treinar pesos no ginásio ou perna contralateral, e sempre. E porquê? Porque tu tens fatores de crescimento, hormonas de crescimento, fatores metabólicos que vão ajudar a acelerar a recuperação. Então o treino em si é quase como se fosse uma droga boa para acelerar a recuperação. Então, de forma geral, tu nunca queres parar a 100%, tu queres ir treinando o que a pessoa consegue treinar de forma progressiva. Boa. E qual é que é aqui o papel da alimentação? Tem algum papel no aceleramento dos resultados? Tem. Basicamente, a parte da alimentação é extremamente importante, não é? Mas isto tu devias ter cá um nutricionista para falar disso, não é? Eu tenho as minhas bases, as minhas ideias e coisas que eu discuto com nutricionistas, mas eu não falo de nutrição porque não é a minha área. Mas a parte da nutrição e a parte da dieta é extremamente importante. Ou seja, por exemplo, tu tens uma suplementação a nível de colagênio que é interessante. Ou seja, tu podes utilizar, por exemplo, colagênio. Tu tens o teu tendão e o teu tendão também é constituído por colagênio. Então tu suplementares com colagênio pode ser interessante para pessoas que têm, por exemplo, patologias ao nível do tendão. Pode ajudar na recuperação. Tu, por exemplo, tens uma degeneração muito grande ao nível do teu joelho. Artrose, claro, se for uma artrose muito avançada, não é o colagênio que te vai salvar, não é? Mas muitas vezes nós recomendamos, etc. Até, por exemplo, glucosamina-condroitina, colagênio, outros, lá está, produtos que podem ajudar na recuperação. Isto falando de uma base mais macro, de uma base mais específica, de uma base mais macro, tu lá está, tendo uma alimentação saudável, baixa em gorduras saturadas, em açúcares refinados, etc., com um nível de proteína adequado, porque a proteína é importante para o teu músculo recuperar, mas os teus tendões, etc., ligamentos também precisam recuperar. Então, se tu, por exemplo, muitas vezes acontece, as ginastas, que comem se calhar 1000 e tal, 1000 calorias por dia. Se calhar não tens o substrato energético para o teu corpo conseguir recuperar. E depois estão sempre magoadas e com lesões, mas depois lá está, esse substrato de energia, porque o que nós comemos é como meter combustível no carro. Tu precisas de um bom combustível para teres uma boa performance. E muitas vezes as pessoas acabam por dar pouca importância. E depois o resultado é lesões. Por exemplo, tu tinhas o exemplo do Messi, que durante muito tempo só comia porcaria, pizzas e hambúrgueres e não comia bem. E até que ele depois teve uma nutricionista e começou realmente lá está, a tomar mais importância a isso, a dar mais importância a isso, e os resultados foram sempre superiores. Ou seja, desde inflamação geral, quando tens atletas de alto rendimento, os picos inflamatórios deles vão ser muito mais elevados. Então, desde alguma dieta que seja mais anti-inflamatória, seja, por exemplo, ômega 3, etc., que ajuda também na aceleração e na recuperação, é tudo estratégias interessantes que tu podes utilizar e, sem dúvida, que é importante de utilizar na parte da recuperação. Como é que tu vês o futuro da fisioterapia? Olha, muitas vezes o futuro da fisioterapia, não é? Fala-se na inteligência artificial e etc. Nós implementamos alguma tecnologia, nós fazemos acompanhamento online, etc. Portanto, já está ali subjacente alguma
a tecnologia. Não acho que a inteligência artificial vá substituir a fisioterapia. Lá está, sempre por causa da parte do toque, etc. Já há alguns programas e algumas apps que fazem só fisioterapia online com inteligência artificial e etc. Mas acaba por ser pouco específico para o problema da pessoa e para o que a pessoa quer resolver, ok? Nós também já estivemos a trabalhar nisso, foi com um projeto lá com o técnico, que era basicamente num mecanismo, num sensor específico que te dava a posição dos movimentos e que te dava para fazeres a reabilitação online com base em inteligência artificial e com as amplitudes de movimento. Por exemplo, se eu tenho um paciente com dor no ombro e eu quero lhe dar um exercício, por exemplo, rotação, aqui com elástico, por exemplo, tu com sensores consegues medir isto tudo, não precisas ter uma pessoa a dar o feedback. Então isso vai existir e já existe e já está a ser feito. Isso é incrível. Nós também tivemos a desenvolver isso, depois não avançámos porque o preço do produto era muito caro. Também já há uma empresa que faz isso em Portugal, que é a Sword Health, que é uma empresa que já é um unicórnio português que já faz isso, acho que eles começaram até nos Estados Unidos. E basicamente o fundamento deles foi esse, é a telereabilitação. Agora, se me perguntares se é a melhor solução para resolver a dor da pessoa, não, sem dúvida que não é. Agora, se nós formos ver a quantidade de bilhões de pessoas que há no mundo que têm algum tipo de dor musculoesquelética, é um número muito grande, é absurdo. Esse tratamento pode ajudar as pessoas que não têm acesso a melhores tratamentos de saúde. Então, sem dúvida que isso depois o mercado vai escolhendo e vai analisando. Se eu acho que a inteligência artificial vai substituir o fisioterapeuta, não, porque o fisioterapeuta é tipo um enfermeiro, faz muitas coisas diferenciadas. Imagina, se eu sou um cirurgião e faço uma coisa muito específica com um robô e muito precisa, a probabilidade de eu ser substituído é maior. Agora, num grande amplo e numa grande gama de atuação, que é a fisioterapia, até mesmo a parte do treino, etc., acho que não vai ser substituída. Acho que, lá está, a tecnologia serve para ajudar e para complementar e claro que nós usamos e que, lá está, a tecnologia que está mais presente e que é mais fácil de adaptar faz sentido. Agora, de uma forma macro, se eu acho que vai substituir, não. E tu, qual é que é a tua ambição para a tua equipa, para a tua clínica? Onde é que tu pretendes chegar também? Ajudar mais pessoas? Quais é que são os objetivos? Sim, basicamente os nossos objetivos são esses. Basicamente continuar a ajudar mais pessoas, continuar a manter a qualidade do nosso serviço e conseguir proporcionar resultados efetivos às pessoas que nos procuram. Mas pretendes expandir para mais sítios no país, por exemplo? Pode ser uma possibilidade, ok. As pessoas falam muito na internacionalização e etc. Primeiro tens que focar no bom trabalho que tu fazes num sítio, lá está, desenvolver, trabalhar, que é uma coisa que demora tempo, tipo, não é uma coisa... demora anos até tu conseguires desenvolver, lá está. E quando tu tens um espaço físico é mais difícil, porque é o espaço, é as pessoas, tens que gerir coisas, demora mais tempo, mas o nosso foco é esse. Provavelmente vou continuar, nunca se sabe o dia da manhã, mas eu, mesmo nesta fase, eu continuo a ver sempre muitos pacientes e gosto de ver pacientes e gosto de tratar pacientes e acho que isso vai sempre acontecer. Numa fase mais posterior, lá está, vou tratar menos pacientes, vou ter mais, pronto, agora como já temos algum trabalho mais de gestão e isso tudo, mas essa parte eu quero continuar a fazer. Depois expandir, sim, eventualmente nós estamos na zona de Torres Vedras, nós temos muitos pacientes de Lisboa que nos procuram, depois expandir eventualmente para Lisboa também poderá ser uma opção, mas lá está, é sempre tentar promover o melhor cuidado à pessoa, a melhor qualidade, e essa missão e esse foco é resolver a dor crónica das pessoas. Boa. Tu praticaste algum desporto quando eras mais novo? Olha, eu pratiquei imensos desportos, significa que não fui bom em nenhum. Então eu fiz futebol, fiz natação, fiz ténis, fiz taekwondo, que eu acho que é bastante positivo. Hoje em dia há muita questão dos miúdos fazerem só um desporto, tipo só futebol, e só focam no futebol. Cada vez mais nós queremos uma criança que consiga correr, consiga saltar, consiga jogar a bola, consiga dar um pontapé. Então essa diferenciação de qualidades motoras é muito importante. Então o facto de experimentares vários desportos, tipo, com raquetes, com bola, com corrida, com saltos, com natação, é fixe. A verdade é que eu nunca fui bom em nenhum desporto, por isso é que eu experimentei vários, mas até é bom em termos de capacidades motoras, porque tu experimentas várias coisas. Claro que é muito mais rico, muito mais interessante do que o puto que só jogou futebol desde os 5 anos. Mas isso depois depende. Se calhar nunca houve... A única coisa que eu aderi mesmo e fiz é o ginásio. Porque de resto eu ia mudando sempre. Eu fiz tipo 2 anos de futebol, ténis, até fui para a competição, natação, taekwondo, mas depois aborrecia-me e fartava-me, que é o que muitas vezes acontece. Então é mais por causa disso. E o que te levou à musculação foi o quê? Então, o que me levou à musculação é que era um puto magro.
e tinha uma autoestima mais baixa, né? Era aquele puto franzinho, super magro, era mesmo um palito. Então comecei a entrar no ginásio, comecei a treinar, comecei a fazer aqueles bulks e fiquei todo bicho, todo gordalhão. Depois tive que voltar a cortar e isso tudo. Mas o que aconteceu foi isso. Eu entrei no ginásio e depois comecei a treinar, sentia-me bem, não é? Acho que a cena fixe do ginásio é essa, a tua autoestima melhora, não é? Tu tens mais... tu tens cuidado do teu corpo e da tua mente, não é? Claro que há pessoas que têm eu estou a dizer isso, mas eu tenho uma vida que consigo fazer isso. Uma mãe que tem 3 filhos e que tem um trabalha 10 horas por dia, se calhar é mais difícil. Claro que nós temos que arranjar sempre estratégias para essas pessoas, mas lá está, tu tratares do teu corpo e da tua mente é super importante. Conseguires ter um impacto global e geral. E na parte do treino, o que me levou a fazer isso quando era miúdo era isso. Era tipo sentir-me mais confiante com o meu corpo, gostar mais do que eu via ao espelho. E foi basicamente isso. Eu agora, por exemplo, eu faço ginásio e isso tudo, e tenho coach, tenho dieta, tenho essas coisas todas, mas agora menos, mas já há uns meses já estava um bocado farto. Estava um bocado a fazer sempre a mesma coisa. Aquilo é sempre arroz com frango, é sempre os mesmos exercícios, é sempre a mesma progressão. Então, por exemplo, até hoje em dia está na moda fazer espada, outros exercícios. Eu, por acaso, eu gosto de praticar de vez em quando, ao futsal, e é fixe porque deixas de estar tanto na monotonia do treino. A parte do treino, na verdade, se eu estou há 10 anos a fazer a mesma coisa, claro que acaba por ser um bocadinho mais chato, mas se tu quiseres ter resultados e quiseres lá está, ser melhor nessa skill, tens que fazer muito essa skill. Nunca tiveste a cena de ir competir ou alguma cena? Não, por acaso não. Porquê? Porque eu sei o trade-off que isso tem, percebes? Eu acompanho muitos atletas e sei o mal que isso faz. Mal em termos de... Ou seja, pronto, é um treino de alto rendimento, não é saudável. E acho que as pessoas que se vão comprometer isso já sabem. Mas eu sei de perto os efeitos colaterais disso, não é? Tens que fazer reposição de testosterona, tens que fazeres a tua vida. E eu não faço isso especialmente por causa de uma coisa, porque eu sei que a qualidade do meu trabalho vai diminuir. É por isso que eu não vou competir e não faço nada. Não faço. Porque a qualidade do serviço que é a minha missão principal agora é essa, vai diminuir. E se tu estiveres focado na parte do treino e da competição, depois essa parte há sempre um trade-off, seja vais dar menos tempo à tua namorada, seja vais dar menos tempo ao teu trabalho, e lá está, e acompanhando de perto esses atletas eu sei disso, e sei do esforço que é preciso para alcançar esses resultados. Especialmente, por exemplo, culturismo natural, que é o que eu acompanho mais, é preciso um esforço muito grande. E pronto, os atletas que nós acompanhamos e que nós vemos, lá está, existe essa... Há uns que conseguem recuperar e outros que não. Há pessoas que vão competir e passado um ano ainda estão a bater mal por causa daquilo. Lá está, por causa de dificuldades na alimentação, ainda têm episódios de gula que não conseguem parar de comer, têm dificuldades a controlar o peso, depois têm alterações ao nível da testosterona. É tudo muito bonito até não ser. E em Portugal, e as pessoas que eu acompanho até agora, não deu porcaria, mas pode dar porcaria, não é? Podes ter risco de vida nisso. E isso é que é preciso dizer às pessoas e comunicar, não é? Eu vejo há muitas pessoas que andam também no meu ginásio que são bons bodybuilders, não é? Que têm muito sucesso e que têm um físico incrível, e depois os miúdos veem aquilo, querem copiar aquilo. No meu ginásio há muito isso. Todos os putos olham para eles e fazem todos a mesma coisa, o mesmo treino, a mesma dieta, a mesma roupa, porque veem como ídolos. Mas a pessoa tem que ter noção dos riscos que isso acarreta, essa parte de treino. Eu faço, sinceramente, para me sentir bem, porque eu gosto de treinar, porque eu gosto de passar pelo processo e de melhorar, mas a partir do momento em que eu vejo que me consome muito tempo e que vai retirar tempo de outras coisas que eu preciso fazer, a partir daí é um não. Isto é um muito bom ponto. Qual é que achas que tem a maior probabilidade de lesão? É o atleta hormonizado ou natural? Olha, isso é uma excelente questão. Depende da priorização que tu fazes do teu treino. O que é que acontece no hormonizado? É que a capacidade do teu... Está aí um dilúvio lá fora. Mesmo? A capacidade do teu tendão não acompanha o crescimento do teu músculo, não é? Tu, por exemplo, tu és um atleta hormonizado, o teu músculo vai ter muito mais força do que o teu tendão e o teu tendão não vai adaptar e não vai recuperar tão rápido. Então, por isso, muitas vezes, que se vê aquelas aberrações de rupturas de peitoral, rupturas de bíceps, aquelas rupturas aberracionais, acontece um bocado por causa disso, porque aquela estrutura está de tal forma modificada para produzir força, mas o teu tendão não acompanha aquele pico de força, que é impossível, não? Eu nunca hormonizei, mas a diferença de tu seres hormonizado para natural é mesmo do dia para a noite. É uma coisa... Se tu não fizeres nada e ficares sentado no sofá
e tomar esteroides vais ter melhores resultados do que um gajo que treina. Então só isso é mind-blowing. Então lá está. Se eu tivesse que dizer, isso vai dependendo da estrutura do treino, mas se calhar o harmonizado tem mais risco de lesão por causa disso. Já trataste algum? Harmonizado? Já. Nós tratamos muitos. Nós tratamos mais culturismo natural, que é mais aquele meio que nós estamos. Mas nós tratamos muitos atletas harmonizados e tratamos, como é óbvio. Lá está. Claro que, se calhar, a estrutura da recuperação de um harmonizado é diferente da estrutura de um natural. Mesmo em termos do tempo de recuperação. Mais rápido. Mais rápido, a parte de cicatrização, etc. é diferente. Tipo, aquilo é como teres um Peugeot 206 e um Lamborghini, né? O motor é diferente. Ok. Tomás, se a dor quisesse dizer algo, se a dor tivesse voz e quisesse dizer alguma coisa, o que é que ela diria? Trata-me bem, se faz favor. Ou seja, o que nós estávamos a falar desde o início da conversa, não é? Procurares um bom acompanhamento, seres bem acompanhada. Se a dor tivesse que dizer alguma coisa para uma pessoa que está a pensar em tratar a sua dor, é isso. Procura um profissional de confiança, respeita o processo de recuperação, confia nesse profissional. Graças a Deus, hoje em dia, muitas das pessoas que vêm ter connosco e comigo, etc., confiam muito no nosso processo, o que é bom, porque a pessoa está muito mais predisposta para recuperar, então os resultados vão ser muito melhores. Mas lá está, o que a dor diria seria isso. A dor é um fenómeno muito complexo, é multifatorial, é preciso, lá está, muito conhecimento para tratar e um conhecimento que nós ainda não temos e que nós estamos sempre a estudar todos os dias para aprender. Mas é isso, é procurar um acompanhamento específico que consiga resolver essa dor e com o foco no problema da pessoa. Ela, na realidade, está-nos a proteger, não é? Porque se não houvesse dor... Exato. Por exemplo, a dor, um mecanismo muito simples de dor. Se este copo estiver super quente e se eu tocar no copo, o meu reflexo vai ser de tirar a mão. E a dor, estes receptores que eu tenho na mão, vão ser ativados para não continuar com a mão aqui. Porque senão ia ter uma lesão, ia ter uma... Então a dor está lá por algo, por um propósito, não é? Está lá por alguma coisa em específico. Nós, por mecanismos muitas vezes que acontecem no nosso corpo, seja da forma como ligamos com a dor, seja da forma como nós tratamos a dor, é que a dor evolui para uma dor crónica, que isso já não é normal. Mas a dor em si é um fenómeno. Se nós não tivéssemos dor, estávamos mortos, não é? A dor tem um propósito super, super importante. Há pessoas que têm mais tolerância à dor, outras pessoas têm menos tolerância à dor. As mulheres têm mais tolerância à dor. Eu acho que sim, as mulheres que têm, pelo menos pela minha experiência, as mulheres que têm mais tolerância à dor... Mas nós nunca tivemos uma gripe como um homem, também não podemos falar com propriedade. Exato. Mas eu acho que sim, eu acho que as mulheres têm mais tolerância à dor, especialmente mulheres que tiveram filhos, que tipo, deve ser uma dor tão forte, que tipo, a resiliência que o teu corpo tem e a tua tolerância à dor é muito maior, mas isso faz sentido, não é? E os homens são mais maricas, sem dúvida. Os homens são mais maricas, queixam-se mais... não sei, acho que a mulher é mais tipo lutadora, mais trabalhadora, está mais feita para sofrer que um homem. Tem mais tipo qualidades para sofrer do que um homem. Mas supostamente, biologicamente, o homem está mais feito para sofrer do que a mulher, não é? Pois. Tipo, é uma questão em termos de... Mas mesmo no treino isso é uma verdade. Tipo, as mulheres tendencialmente aguentam muito mais volume, muito mais pancada do que um homem. Sim, pois, é verdade. Mas a mulher tem ali uma resiliência superior, mas se calhar tu para seres uma mulher e conseguires tratar de 3 putos e teres um trabalho e tens de ter uma resiliência superior ao homem. Isso sem dúvida, acho que a mulher aí tira o chapéu. Lá está, mas isso depois vem, a mulher tem um instinto maternal maior, a mulher tem outras qualidades que o homem não tem, acho que cada um é diferente. E em termos de dor é isso, a mulher tem mais preponderância para ter dor, mas a mulher normalmente também consegue lidar melhor com a dor. E isso da nossa experiência que nós vemos com os nossos pacientes é verdade. E eu muitas vezes, quando tenho um casal homem e mulher, e trato os dois, eu digo, olha, tu mulher não disse nada quando eu estava a fazer isto, ela não se queixou nada. E eu lá, pois é verdade. Mas é verdade, as mulheres têm uma tolerância maior à dor. Então, passado quanto tempo de me aparecer uma dor é que tu aconselhas eu procurar ajuda? Olha, isso é uma excelente questão. Quando tu tens uma dor, eu diria se ela não passar ali num período de 1 a 2 semanas para procurares ajuda. Porque a dor tem todo um período normal de recuperação. E por isso é que nós estávamos a falar, por exemplo, da questão da medicação, etc. É super útil. Porquê? Porque tu com medicação consegues controlar a dor. E se for, por exemplo, um Benuron consegue diminuir a dor, o teu tecido recupera e tu já não sentes dor. Mas... se eu tiver cronicamente sempre a tomar medicação, por exemplo, para uma tendinite, para uma tendinopatia, isso não vai resolver a causa do problema. Perdão. Então, mais ou menos 2 semanas era o que eu diria para tratares um problema desses.
Perfeito. Tomás, vamos aqui a uma segunda parte do nosso episódio, pode ser? Vamos fazer 2 jogos contigo. Eu hoje vou ter que minar aqui um bocadinho este jogo, porque eu lembrei-me agora que me esqueci de tirar estes daqui. Eles estão fartos de calhar e eu não quero que mais ninguém tire estes. Mas tu tens muito jeito para isto, tens muito jeito para colocar questões, não é uma coisa fácil. Também já há algum tempo. Pois, percebo. Espera aí, ainda não te expliquei o jogo, desculpa. Eu já estava a tirar. Mas já vai tirar. Então, vais ter que tirar 4 nomes. O objetivo é seres a pessoa mais bem-sucedida possível. Se tivesses que escolher para teu PT, teu nutricionista, teu terapeuta e teu melhor amigo, quem escolhias e porquê? Isso é giro, nunca tinha visto. 4? São 4, yeah. Isto são o quê? Tipo atores, pessoas conhecidas? Sim, são pessoas conhecidas. Atores, atletas... Carolina Patrocínio, esta é PT, fácil. Não, acho que ela não é PT, eu acho que ela Não, é mas... artista e amante. Sim, mas ia para a minha PT Fitness lover. Okay. pelo shape. Rafael Nadal, que eu posso mostrar aqui para a câmara. Arnold Schwarzenegger. Olha, estou-me a cair pessoas muito fixe. Mas agora ficas aí com uma luta, porque estava a dizer que a já PT. estava aí todo lançado. Já vais ter que decidir. Gostei que estava bem. Então tu tinhas-me dito o quê? Para... PT, nutricionista, melhor amigo, terapeuta. Terapeuta, Rafael Nadal, pela resiliência mental e psicológica que é preciso ter num jogo de individual como o ténis, estes gajos são fortíssimos. Nutricionista, pronto, escolhi a Carolina, porque o Arnold tinha que ser, o Arnold é o Arnold. O Arnold, pronto, para a parte do PT, porque acho que, sinceramente, dos melhores bodybuilders de todo o tempo em termos de treino, mentalidade, o que ele conseguiu alcançar e tudo o que ele fez. Lá está, tipo, é um exemplo de um bodybuilder que deu gente na vida, sabes? Que é muito diferente, porque a maior parte dos bodybuilders acaba por ser um bocado limitada, por exemplo, só parte de treino, não faz nada, não fala com ninguém. Ele é, sem dúvida, diferente. E tu tinhas-me dito o último, que era? É o melhor amigo. Melhor amigo super gay, divertido. Né? É os Legas del Branco. Muito bom. Acho que sim, tens tens tudo para ter muito sucesso, definitivamente. Fogo e calharam-te... Calhar-me boas pessoas. Yeah. Calhar-me boas pessoas. Então, vamos ao nosso último jogo, que é um bocadinho diferente, Tomás, e é o jogo do facto. O jogo do facto é o momento onde eu trago um facto curioso e desconhecido, pelo menos para a maioria das pessoas. Este facto, não tenho a certeza se ele é propriamente desconhecido por ti, que talvez nunca tenhas pensado nele, como era o meu caso, vamos descobrir. Mas a ideia é nós não olharmos só propriamente ao facto em si, mas conseguirmos extrair algum insight, alguma segunda linha de pensamento que possa ser útil para a audiência lá em casa. Pode Perfeito. ser? Excelente iniciativa. Então, o facto de hoje é... Sabias que, ou melhor, já tinhas pensado que os dentes são a única parte constituinte do corpo humano que não são considerados ossos? Eu nunca tinha pensado sobre isto. Até podia ser considerado... Ele é considerado o quê, sabes? Sim, eu fui procurar. E então, os dentes não são ossos porque não possuem colagênio, uma proteína essencial que confere flexibilidade e a capacidade de regeneração aos ossos. Em vez disso, os ossos são compostos principalmente por dentina, esmalte e polpa, sendo tecidos mais duros e rígidos. Os ossos não, os dentes, não. Os dentes. Isso, eu disse os ossos. Desculpa. Sim, os dentes são compostos principalmente por dentina, esmalte e polpa, sendo tecidos mais duros e rígidos. Os ossos são tecidos vivos que se regeneram e remodelam continuamente, os dentes não têm essa capacidade. Faz sentido. Quando uma lesão ocorre, não pode ser completamente reparada. Então, os dentes são parte do sistema digestivo e têm a função de triturar os alimentos, enquanto que os ossos fornecem suporte estrutural e protegem os ossos vitais, os órgãos vitais. Sim. Nunca tinha pensado nisto, mas de facto, tipo, tu vês o esqueleto e estão lá os dentes. Parece. Até tipo quando vês uma cabeça humana, os dentes, porque lá está também, pronto, que essas componentes que tu estavas a dizer têm uma rigidez e uma capacidade estrutural tão forte que permanece durante muito tempo. Mas sim, aquele ponto que tu estavas a falar, não é? O osso tem uma capacidade de cicatrização, que é giro. Tipo, tu partes o osso e depois o osso vai formar um calo ósseo, etc, que vai depois solidificar e vais conseguir voltar a mexer, que é uma coisa incrível. Tipo, que é quase uma cena... um super poder. Lá está, os dentes não têm essa capacidade, se calhar também é por causa disso que também essas diferenças estruturais estavas a dizer. Sim. O que é que podemos aqui extrair de, não olhando propriamente ao facto, mas aqui alguma linha de raciocínio com isto?
Do quê? Dos dentes? Sim. Tinhas que chamar aqui um dentista. Não, imagina, acho que é um bocado por aí, por essa parte que né, nós estávamos a falar, dessa parte de regeneração e recuperação, que é diferente de um osso para um dente, mas agora estar a extrair coisas do. O que é que Imagina, tu, por eu vou dizer exemplo, o que é que eu o que é pensei. que tu pensaste? Eu pensei que, tipo, a maior parte das vezes é isto, é tipo, as cenas estão bué de... Ou seja, nós sabemos que os dentes não são ossos. Tipo, é uma cena que sabias imposta, mas que não sabias que nunca tinhas pensado. Ou seja, às vezes o óbvio está mesmo tipo à nossa frente, sempre teve a vida toda e nós nunca tínhamos simplesmente dado aquele yeah, Sim, sabes? Tipo aquele óbvio, que às vezes o óbvio precisa de ser dito. sim, é Porque verdade. neste caso, tipo, não... Pronto, são os dentes, whatever. Mas extraindo aqui para um insight do dia-a-dia, não é? Tipo, às vezes as coisas estão mesmo ali e nós nunca simplesmente só parámos para pensar sobre elas. É verdade. Há coisas que nós fazemos no dia a dia sem pensar, que se nós formos a racionalizar e a pensar, podem ter um pressuposto diferente, uma função diferente, que nós quase, né, no nosso dia a dia muitas vezes é automático. Não é? A pessoa tem uma rotina, faz as coisas, nem pensa no que está a A acontecer. quantidade de cenas que nós E não pensamos. é isso. E no corpo humano, a quantidade de processos e de coisas e de estruturas que acontece, tipo, é incrível no nosso corpo humano e no nosso. Eu estou sempre a partilhar isso aqui. Eu, quando Yeah. comecei a aprender anatomia, não sei se te identificas com isto. A todo momento eu estava a pensar, ia, grande cena, ia, está a acontecer das cenas aqui, e agora? E depois eu começava a pensar, tipo, na altura em que eu saía e bebia, fumava e o caraças, e eu pensava, tipo, quando eu comecei a perceber os processos todos, ia, como é que eu não morria? Tipo, com todos os mecanismos que despletam ao corpo, tipo, ia, como é que eu não morria? Sim, o ser humano, o gajo que criou isto bem, não é? Não podemos entrar para essa conversa, mas acho que não é o objetivo, não é? A pessoa que criou isto bem. Agora, lá está, nós metemos veneno, seja tabaco, álcool, etc. O nosso corpo tem uma capacidade de regeneração e vai processando essa, é mesmo. Por exemplo, pessoas que fumam, o deixares de fumar nos últimos anos, a tua capacidade de regeneração do pulmão é muito superior. Então, claro que vale a pena deixar de fumar e deixar de beber e etc. Porque o teu corpo, mesmo fígados, etc., tem uma capacidade de regeneração de tal forma eficaz que conseguem, mesmo dando veneno durante tanto tempo, retirar alguma coisa É positiva. bué de incrível. O nosso corpo é mesmo bué de incrível. Tomás, onde é que as pessoas te podem encontrar? Qual é a forma mais fácil de chegarem ao teu trabalho? Então, nós estamos no Instagram, no Facebook, no TikTok, no YouTube colocamos também algum tipo de shorts. Se tiverem alguma dúvida, alguma questão, podem enviar mensagem privada por aí, que eu e a minha equipa vamos ter todo o gosto em responder-vos e ajudar-vos no que conseguirmos. Presencialmente, em Torres Vedras? Presencialmente em Torres Vedras, fazemos o acompanhamento presencial em Torres Vedras e online, não é? Em qualquer parte do país ou do planeta que estejas. Nós temos muitas pessoas que também não estão cá em Portugal. Envia mensagem e nós também vemos de que forma é que conseguimos ajudar e também somos muito transparentes nisso, se conseguimos ajudar ou não. E teremos também todo o gosto em ajudar-te nessa recuperação de alguma dor que tiveste, algum ponto que tenhas identificado nesta conversa que faça sentido para ti. Nós estamos aqui, também estamos aqui para te ajudar, porque esse é o nosso propósito, essa é a nossa missão. Perfeito. Uma última pergunta é, se tivesses que deixar uma mensagem que vai chegar a 8 bilhões de pessoas, todos os seres humanos vivos no planeta Terra, mesmo a tribo remota da selva, qual seria a tua mensagem? É mensagem em geral ou uma mensagem mais, tipo, específica? O que quiseres. Olha, acho que sinceramente, cada vez mais, é tentar ser feliz. Acho que é arranjares um propósito, tentar ser feliz. Acho que essa é a mensagem principal. Independentemente das coisas que tu tenhas, etc. Acho que trabalhares por esse propósito da felicidade é uma coisa fundamental de fazer, não é? Pronto, nós vemos hoje em dia muitas pessoas que têm, ou que têm pouco e que são felizes, ou que têm muito e que não são felizes. Então essa busca para a felicidade e para o propósito era o que eu diria para esses 8 bilhões de pessoas para serem mais felizes e lá está, porque o felizes depois é mais sucedido, depende do que é que tu valorizas e depende do que é que tu queres alcançar. Perfeito. Muito bom. E para ti, que estás aí em casa e chegaste até aqui, já sabes, tens agora duas missões. A primeira é seguir o Tomás nas redes sociais, fazer-lhe também chegar a tua mensagem e dizer-lhe que vieste, obviamente, aqui do Feel Fit Podcast e qual foi o maior insight que retiraste sobre este episódio. A segunda missão, e talvez a mais importante de todas, é partilhar este conteúdo. Se em algum momento alguma coisa que foi dita, algum problema que foi falado, alguma dica que foi dada te fez lembrar alguém, pá, o teu colega de treino, a tua amiga que anda com uma dor não sei aonde, aquele colega de trabalho que está sempre a queixar-se que lhe dói tudo, pá, esta é a oportunidade perfeita. Pega no link e partilha com essa pessoa.
Este conteúdo é gratuito, é acessível e realmente a coisa certa, chegada no momento certo, pode fazer a diferença. Não perdes nada e a pessoa pode ganhar muito. Para além disso, também nos ajudas a trazer-te cada vez mais e melhor conteúdo, especialistas e pessoas incríveis como o Tomás, para que tu consigas cada vez mais também teres mais consciência sobre coisas que talvez até normalizes e nem seriam assim tão normais, ou coisas que até nem sabias que poderiam ser um problema. Então vamos juntos continuar a ser agentes de mudança. Partilha com toda a gente que te veio à cabeça. Quanto a nós, ficamos a aguardar o teu comentário, que também é muito importante para nós, obviamente, e vemo-nos para a semana. Obrigada e até lá!